Nessa aula, nós vamos discutir um conceito associado à comunicação entre diferentes componentes de interface do React. Nesse exemplo, nós vamos continuar trabalhando com o nosso projeto anterior, que era um projeto baseado em to-do list. Nesse nosso projeto, nós temos a princípio dois componentes de interface. O primeiro que é o nosso componente app, que ele está ilustrado ali para vocês, e nós temos o nosso componente to-do list, que ele está inserido dentro do app. Um detalhe a ser observado é que esses dois componentes eles estão inseridos na página seguindo uma hierarquia, de forma que o elemento app ele é o componente app, né? Ele é o componente raiz da nossa aplicação, enquanto que o nosso componente to-do list ele é um componente que está inserido dentro desse nosso componente app. Então ele é um filho do componente app. Quando nós queremos fazer uma comunicação do componente pai com o componente filho, normalmente o que nós precisamos implementar é uma passagem de parâmetros via os valores de propriedade do componente filho. E vamos implementar justamente um exemplo de implementação disso. Nesse exemplo, vamos inserir um elemento label aqui a princípio, que ele vai armazenar fora. Vou colocar só um input mesmo. Vou colocar um input do tipo text. Ele vai ter um valor atrelado a ele, que eu vou extrair de um estado desse componente, que eu vou usar o this.state.nome do to-do list, por exemplo. E esse nosso componente, a princípio, ele vai dado que nós estamos trabalhando com uma caixinha de texto e que ele representa uma alteração de estado da nossa aplicação, ele também vai precisar de uma definição de um método onChange, que nós podemos chamar de change. O nome do método vai ser change. Eu vou fazer uma chamada de byte para o this para alterar o contexto da chamada desse método. Adicionalmente, eu também vou alterar a definição desse nosso componente, que ele foi criado utilizando funções, para que ele utilize class, que basicamente é o contexto que a gente já estava acostumado anteriormente. Então eu vou fazer uma class app, que ela extends react.component, e basicamente tudo isso daqui vai ter que estar inserido dentro de um método render, que a princípio eu estou definindo agora. Então a princípio isso daqui está aqui, vem para cá, e a princípio a nossa aplicação está mais ou menos funcionando da forma como ela tinha sido implementada anteriormente. Como nós estamos utilizando os states, nós precisamos definir inicializar esse state, né? Então que eu preciso chamar um constructor. O constructor recebe um conjunto de propriedades. Dentro do constructor, se eu estou redefinindo ele, eu preciso chamar o superprops para chamar o construtor da nossa classe Py. E adicionalmente eu vou inicializar o estado desse nosso componente para que ele armazene um valor de nome, que nesse caso aqui eu vou colocar um nome vazio inicialmente. Além disso, eu também vou precisar definir o nosso método change, que ele vai receber um evento com um padrão e ele vai ser implementado da mesma forma como nós já implementamos anteriormente, que ele vai ter uma chamada de setState. Essa é uma chamada um pouco recorrente nos componentes React, que ele vai alterar o estado do nome para o valor que foi clicado, na verdade pelo elemento que disparou o evento, né, que é o target que foi passado como parâmetro. Essa alteração eu acredito que já deve gerar uma certa funcionalidade aqui inicial do nosso projeto. Não, eu ainda preciso fazer mais uma alteração, que na passagem de parâmetros aqui eu vou alterar ela, de forma que as propriedades que eu vou passar para o meu componente to-do list, dessa vez eu não vou deixar uma propriedade fixa, mas eu vou passar uma propriedade que ela vai ser um state desse objeto, que vai ser o nome. Essa alteração vai gerar o seguinte comportamento. Agora nós temos duas caixinhas de texto, sendo que a primeira caixinha de texto, o texto que eu inserir dentro dela, ele vai definir o título da nossa to-do list, e a caixinha de baixo ela vai continuar funcionando da forma como ela já estava funcionando anteriormente, né? Que eu altero o estado e basicamente consigo listar os itens que eu já cliquei.
Esse exemplo de código que nós fizemos, ele ilustra a comunicação do componente pai com o componente filho, sendo que a forma mais simples de fazer essa comunicação é por meio de propriedades do componente filho, né? Então eu altero o estado do meu componente pai e passo esse estado como uma propriedade para o elemento filho. Quando essa alteração da propriedade do elemento filho ela é realizada, o elemento filho ele é novamente renderizado e a interface é atualizada com esse novo valor, conforme nós pudemos observar nesse exemplo. Agora, vamos implementar uma outra comunicação, só que essa comunicação ela vai acontecer de forma inversa, sendo que o elemento filho ele vai ter uma alteração e ele vai precisar atualizar um estado do nosso elemento pai. E para exemplificar isso, o que nós vamos estar implementando é o seguinte: vamos inserir um div dentro do nosso elemento pai. Esse div ele vai ter como objetivo armazenar um contador de itens que estão sendo realizados. E eu posso armazenar esse contador como um estado dentro desse componente. Então eu vou armazenar como state contador. Eu vou inicializar esse estado com o valor 0 em um primeiro momento. E nós já podemos visualizar ele aqui nesse caso, né, que basicamente ele está aqui. No entanto, ele ainda não é atualizado automaticamente. Como vocês podem ver, o nosso componente filho tem um monte de to-do lists sendo adicionados. E o nosso contador, a princípio, não mudou para ele. Para que esse contador mude, nós precisamos, dentro do nosso componente pai, implementar um método de alterar esse contador, que eu vou chamar de setContador. Ele vai receber um novo contador, e quando ele receber o novo contador, ele vai chamar o setState para alterar o valor desse contador para o valor do novo contador. No entanto, esse método setContador ele só existe no elemento pai. E nós precisamos passar ele para o elemento filho, para o elemento to-do-list fazer uso dele. E a forma de fazer isso, normalmente, ela é também por meio de propriedades. De forma que eu posso passar um método como uma propriedade para o nosso elemento filho. Então eu vou chamar o setContador, novamente vou chamar o bindThis para garantir que o contexto da chamada desse método vai ser o mesmo do anterior. A partir do momento que eu fiz essa alteração, dentro do nosso componente to-do-list JavaScript, esse método setContador ele vai existir dentro do nosso to-do list, dentro das propriedades. E nós vamos precisar fazer uso desse método. Para isso, então, eu vou considerar todos os métodos do nosso to-do list, do nosso componente to-do list, que altera o tamanho desse vetor. E eu acredito que no exemplo que nós implementamos, o único método que faz isso é o método adicionar. E eu vou diferenciar um pouco a lógica dele, né? Eu vou criar uma variável novo estado, né? Que ela vai receber o novo estado. E depois eu vou retornar ele. Então eu só tirei o return, que a princípio estava em uma única linha, e coloquei em uma linha a mais. No entanto, nesse trecho de código, eu vou fazer uma chamada ao método setContador. Só que para isso eu vou precisar usar o this, né? Que as propriedades elas estão armazenadas dentro de uma referência ao this. A referência do this dentro desse contexto, eu acredito que ela não é a mesma referência do método que nós queremos chamar. Então eu vou precisar redefinir o contexto. Vou criar uma variável, na verdade eu acredito que pode ser uma constante, eu vou criar uma constante self, que ela vai fazer uma referência ao this dentro desse contexto. E aí aqui dentro eu vou fazer uma chamada de self.props.setContador, sendo que o setContador ele vai receber o novo state.items.length. E agora vamos visualizar se isso daqui está funcionando. A princípio a aplicação continua funcionando. Vou colocar uma to-do número 1 aqui nesse caso. E adicionalmente eu vou colocar os meus itens de to-do. O que vocês vão observar é que agora o contador de itens do nosso to-do ele já está funcionando. O que é importante observar nesse exemplo é que a passagem de parâmetros do componente pai para o componente filho, ela pode ser realizada diretamente atualizando os valores das propriedades do elemento filho. Por outro lado, quando você quer atualizar o elemento pai a partir de uma alteração do elemento filho, o que vocês precisam fazer é passar um método
que faz a alteração do estado do elemento pai para ele ser chamado dentro do elemento filho, que nem nesse nosso exemplo do método set contador. Existem outras formas de fazer comunicação entre componentes. Às vezes você quer fazer comunicação entre irmãos, entre componentes irmãos, por exemplo, e aí isso daí normalmente vai exigir que você faça uma atualização do componente pai que vai atualizar os outros filhos e assim por diante. Existem outros padrões de projeto que permitem uma comunicação mais direta entre os componentes de interface também. No entanto, o que eu estou mostrando aqui para vocês são as formas mais primárias desse tipo de implementação e que normalmente são problemas recorrentes que devem acontecer nas implementações de vocês.